How are you? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. My name is Ceisa Bogen. I'm teacher specialist in English, tá bom? Eu sou a professora Ceisa Borges, sou uma professora especialista em letras em inglês, ok? E eu desejo as boas-vindas a todos vocês na nossa First Class of English, na nossa primeira aula de inglês, tá? Boas-vindas, galerinha! Então, vamos começar a nossa aula falando sobre os auxiliar verbs, os verbos auxiliares, ok? Pessoal, esses verbos auxiliares, como o próprio nome dele já diz, auxiliar, significa que esses mesmos verbos têm a função de auxiliar os verbos principais. Essa é a função principal desses verbos auxiliares, auxiliar o verbo principal, ok? Esses verbos auxiliares, eles são divididos em verbos modais e verbos auxiliares. Veremos a seguir. Existem muitos verbos modais, certo? Porém, esses são os tidos mais importantes, né? Can, could, may, meet, must, must not, should, ought, ok? Esses verbos são considerados auxiliares e os mesmos dão um significado específico para o verbo principal. Pessoal, esses verbos auxiliares, eles, na função de auxiliar, eles não possuem uma tradução literalmente, ok? Eles dão apenas um suporte, eles auxiliam o verbo principal. E também, esses verbos, eles podem expressar algum tipo de habilidade, dúvidas, permissão, possibilidade, obrigação, dedução e etc. Cada um deles possui alguma dessas funções, tá? Dentro das sentenças. As características gerais dos mesmos são: eles não possuem infinitivo, ok? Infinitivo. Eles são seguidos, pelo verbo principal sem a partícula to, ok? Ele sempre vem ao lado do verbo principal sem o to. Eles não possuem conjugação regular ou completa. E também não necessita de outros verbos auxiliares, tá bom? Dentro das frases não pode haver two verbs auxiliares, ok? Apenas um. E também esses verbos, eles não recebem S, ES e ES na terceira pessoa do singular no presente simples, ok? E quem são a terceira pessoa do singular? Vocês lembram? He, equivalente a ele, she, equivalente a ela, e o it, aquele nosso pronome neutro, né? Que ele é usado para objetos, animais, né? Seres inanimados. Alguns exemplos com os verbos modais. John can guitar very well. Aqui eu tenho o verbo modal can. Esse meu verbo aqui, ele está expressando o quê? Uma capacidade, uma habilidade. Na sua tradução, temos John pode ou ele consegue tocar guitarra muito bem. Então, esse verbo can aí, como eu já falei, ele está expressando que uma das habilidades desse John, né? De tocar guitarra muito bem. Segundo exemplo. May I play outside, mom? Posso brincar lá fora, mãe? Ou seja, o meu auxiliar aí é o may. Ele está auxiliando quem aí? O verbo play. Ok? Nesse sentido aí, ele está apenas auxiliando. Aliás, todas as frases, eles têm apenas esse sentido de auxiliar.
ok? E a função dele aqui dentro dessa frase é de pedido, né? Ele está perguntando à mãe dele se ele pode, brincar lá fora. May I play outside, mom? A terceira frase. Could I talk to the president of the company? Eu poderia falar com o presidente da empresa? Nesse sentido aqui, o nosso auxiliar could, nosso verbo modal could, ele está expressando o quê? Uma permissão, né? De quê? De falar com esse presidente da empresa. Próxima frase. She might be tired. Ela deve estar cansada, né? Então, nosso auxiliar aí, modal meet, ele está expressando uma possibilidade, né? She might be tired. Ela deve estar cansada. É uma das possibilidades, né? Por ela estar com aquela carinha assim, né? Meia triste, meia cansada. Pode ser que ela esteja cansada ou não. Pode ser outra coisa, né? Então, ela está expressando aqui, nesse sentido, uma possibilidade. Pode ser que ela esteja cansada ou não esteja, não é mesmo? Próxima frase e última. You should pay attention to the teacher. Você deveria prestar atenção na professora. O nosso modal aqui é o should. No caso aqui, ele tem uma função de aconselhar, de dar um conselho. Você deveria, né, prestar mais atenção no que a professora está falando. Ele está aqui dando um conselho, ok? Esses verbos auxiliar, né, os auxiliar verbos, eles são divididos em to be, to have, to do. Ok, vamos ver aqui adiante. Vamos começar falando sobre o verbo to be, muito conhecido na língua inglesa, né? Tem aluno que chega em mim e diz: professora, juro que eu não aguento mais nem ouvir falar sobre o verbo to be. Gente, ele é um dos verbos mais usados na língua inglesa e é impossível estudar inglês se não estudarmos o verbo to be, certo? O verbo to be, ele possui dois significados bastante conhecidos, né? Ele significa ser ou estar. A questão da tradução correta vai depender muito do seu contexto, ok? Por exemplo, I'm teacher. Eu sou uma professora. Então, I am, o meu verbo to be am, ele está sendo traduzido como sou. Eu não posso dizer eu estou professora, né? Então, a tradução dele vai depender muito do contexto. Esse verbo tanto pode ser principal como um verbo auxiliar, ok? Enquanto verbo auxiliar, o verbo to be, ele acompanha outro verbo, certo? Na condição de auxiliar. Esse verbo to be, ele vai acompanhar outro verbo, podendo aparecer no presente, no passado ou até mesmo no futuro, sob as formas afirmativas, negativas e também na forma interrogativa. E o verbo to be, enquanto verbo principal, ele não necessita de nenhum outro verbo para ajudar a frase a ter sentido, a estar gramaticalmente correta. Como assim? Vamos ver, prestem atenção. O verbo to be, ele possui o quê? Duas funções, né? Ele tanto pode ser um verbo auxiliar como um verbo principal, ok? Ele, na função de auxiliar, ele sempre vem, agregado junto de um outro verbo, ok? Porém, ele, na condição de verbo principal, ele não necessita de um outro verbo, tá bom? Para ele ficar ok dentro de uma frase. Vamos ver aqui alguns exemplos. She is happy. She is happy. Ela está feliz. Onde é que está o verbo to be? Is. O verbo to be,
é formado por an, are, is. Veremos adiante, certo? Então, meu verbo to be aqui nessa frase é o is. Nesse sentido aqui, onde é que está o verbo is? Eu só tenho one verb, ok? Que é exatamente o is. Então, significa que esse verbo to be aqui, ele está funcionando como o meu verbo principal, certo? Ele não está auxiliando outro verbo, ele está sozinho. Então, ele é tido como verbo principal. She is working. She is working. Ela está trabalhando. Vamos analisar essa sentença. Eu tenho aqui two verbs. What? Quais? Is, work, to work, que é o verbo trabalhar. Nesse caso, o verbo to be, ele deixa de exercer uma função principal, como na primeira frase, para exercer um verbo com função de auxiliar, porque eu tenho aqui dois verbos, os is e o work, ok? O verbo auxiliar to be, ele também pode ser utilizado com frases no presente, ok? O verbo to be no presente é composto por is and are, ok? Isso no tempo presente. Is and are. No passado, nós temos two forms, was e were. No futuro, esse verbo to be, ele vem sempre acompanhado do going to. O is, agora vem as especificações. O is, ele é usado com os pronomes pessoais he, she, it, ou seja, a terceira pessoa do singular. O an, ele é exclusivo, usado para o pronome pessoal I. E o are, ele é usado para you, we e o they. Isso, apenas para esses. Outros exemplos. I am work in New York. Eu estou trabalhando em Nova York. Nesse sentido aqui, o nosso verbo to be and, ele não vai exercer função de verbo principal, porque aqui na frase eu tenho outro verbo, que é o verbo work. He is doing his homework. Ele está fazendo o trabalho de casa dele. Mais uma vez, aqui ele exerce função de auxiliar e não de verbo principal. The cake was made by my uncle. O bolo foi feito pelo meu tio. Ou seja, aqui o verbo to be já está no passado, was, né? The cake was made by my uncle. O bolo foi feito pelo meu tio. Ou seja, o verbo to be aqui, ele está exercendo função de auxiliar e não de principal, né? Essa outra frase aqui, galerinha, he is doing his homework, ele está fazendo o trabalho de casa dele, ou seja, ó, tempo present. Nessa última frase, he is not going to stay home on Friday. Ele não ficará em casa na sexta-feira. Ó, he is, ó, o verbo to be aí, he is not, na negativa, e o auxiliar, que indica o tempo futuro, going to, né? Going to stay homework on Friday. Ele não ficará em casa na sexta-feira. Ou seja, o verbo to be está acompanhado do outro verbo. Então, ele aqui não vai exercer função de verbo principal, ok? Vamos agora ver outro auxiliar, que é o verbo to do. Bem, galerinha, como a maioria dos verbos auxiliares, esse auxiliar to do, ele não tem um significado próprio, detalhe, porém, ele não tem nenhum significado, uma tradução dentro da frase, quando ele estiver exercendo função de auxiliar, ok? Ele apenas se une ao verbo principal para formar frases. E o seu significado, ele depende sempre do verbo principal, né?
O to do, ele possui duas frações de presente. Nós temos o do e o does. E uma fração para o passado que é o did. Esse do, do, ele é utilizado com os pronomes pessoais I, you, we, they. Ok? E o does, ele é usado para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Ok? Esse it é um pronome pessoal usado para fazer referência, né, aos animais, objetos, às coisas, né? Como eu falei lá no comecinho da nossa aula, ele é um pronome usado para seres inanimados. Já o did, ele é muito mais fácil. Ele é usado, só tem essa forma, né? E é usado para todos os pronomes pessoais. Ou seja, mesmo a terceira pessoa do singular vai continuar did, ok? Tanto esse do como does, eles costumam ser utilizados nas frases interrogativas e negativas, certo? Nós também podemos usar as formas contraídas. O que é isso? É a junção da partícula do mais not, forma don't. A junção de does mais not, forma doesn't, ok? Você simplesmente vai juntar os dois e, ó, para não ficar repetindo esse ozinho aqui, você usa um apóstrofo na palavrinha not. Not. Você vai tirar o ozinho, ok? E colocar um apóstrofo para formar assim a forma contraída. O verbo to have, ele tem o significado de ter. Esse verbo, ele pode ser usado nas frases no presente e no passado. Em frase no presente, nós usamos a flexão has com os pronomes pessoais da terceira pessoa. He, she, it. Para he, she, it, has. E as demais pessoas do discurso, I, you, we e they, você vai usar have. Ok? Em frases no passado, esse verbo to have, ele sofre uma modificação. Ao invés de have ou has, você vai usar a flexão had. Também para todas as pessoas todas as pessoas do caso reto, né? I, we, you, he, she, it, we, you e they. Para todas as pessoas do caso reto, os pronomes pessoais, né, do caso reto, você vai usar a flexão had. Isso no passado. No presente, has para a terceira pessoa do singular e have para as demais pessoas as demais pessoas do caso reto. Em frases negativas, nós também podemos contrair, ok? O has mais not vai se transformar em hasn't, hasn't. Have mais not, haven't. Ou então, had mais not vai se transformar em had not, ok? Da mesma forma que você contraiu aqui o verbo... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O verbo to do, você também pode contrair o verbo to have. Eu tenho aqui algumas frases. Do you have a car? Você tem um carro? Você tem carro? Um carro? Does he play the guitar? Ela toca um violão? Analisem aqui nessas frases o verbo to do. Por que aqui ficou do? Porque o meu sujeito da frase é you. Does, porque aqui eu tenho she. We do not, ou então don't, want to eat pasta. Nós não queremos comer massa. We do not, ou então a contraída don't. He doesn't like chocolate. Ele não gosta de chocolate, né? Doesn't para he. Did he go to concert? Yes, he did. Ele foi ao show? Sim, ele foi. Did, né? Porque estou falando de algo no past, passado. She did not call her aunt on her birthday.
ela não telefonou para a tia no dia do aniversário dela. Então, did not porque she, ok? E o passado nós usamos essa flexão did para todas as pessoas, ok? Does, né? Exclusivamente para a terceira pessoa do singular. Does she like sport? Yes, she does. Ela gosta de esporte? Sim, ela gosta. Pessoal, por hoje nossa aulinha encerra-se, ok? Nos encontraremos na próxima aula. E vocês dão uma revisada, voltem o vídeo, façam as anotações necessárias, ok? E boa sorte. See you later. Kiss.